chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Para fora da aldeia. E então, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos aos céus, disse: vejo, mas eu vejo os homens como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Repete comigo: e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Verso 26, finalizamos. E mandou-o para fora para a sua casa. Dizendo-lhe ou ordenando-lhe: não entres na aldeia. Repete comigo: não entres na aldeia. E nem digas a alguém da aldeia. Feche teus olhos, por gentileza, irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, neste momento, ó Pai querido, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Deus. Sabemos que estamos diante da Tua palavra, Pai. É o Senhor que fala, é o Senhor que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que transborda, Pai. Deus, se tiver algo tentando impedir que a Tua palavra seja ministrada essa noite, nós já repreendemos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Se acenda, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peço sua atenção, irmãos, apenas 5 minutos para fazer uma guisa introdutória bem rápida, e assim entrarmos no texto onde nós acabamos de ler. O texto qual o Espírito do Senhor ministrou meu coração para esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, ele está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. E nós sabemos que o livro de Marcos, ele enfatiza fatos e ações. Ele está em plena atividade, mostrando Jesus curando, libertando, transformando. Jesus correndo e ensinando de lugar em lugar. Engraçado, irmãos, é que em Marcos tudo acontece imediatamente. Em Marcos tudo acontece. 16 capítulos, Marcos vai relatando atos, ações de Cristo que vão acontecendo de forma imediata. Engraçado é que um evento termina, o outro já acontece de forma imediata, de forma rápida. E dentre os 35 milagres que foram manifestos, registrados, 18 desses milagres estão escritos no livro de Marcos. Dentre os 35 milagres que Jesus realizou e foi registrado, não só o que Jesus realizou, porque se a gente for pelo fato do que Jesus realizou, João vai dizer no capítulo 21, verso número 25: há porém ainda muitas outras coisas que ele fez, e se cada quais fosse escrita, cujo que nem ainda neste mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, nem tudo que Jesus fez foi registrado. Isso quer dizer que até hoje ele está curando. Só algumas pessoas pegou. Isso quer dizer que até hoje ele está curando. Oh, Espírito de Deus. Quer dizer que amanhã ele vai curar. Quer dizer que tem alguém enfermo na sua casa que ainda está sendo escrito a cura desse seu família, porque Jesus continua escrevendo. Espírito de Deus. Você tira a graça de Jesus na casa. Os 18 foram escritos no livro de Marcos. E esses milagres que estão escritos, nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Só que o que eu acho interessante nesse texto, quando nós lemos, é que esse texto nem Mateus escreveu e nem Lucas escreveu. Eles são exclusivos de Marcos. Tanto esse texto quanto o texto do capítulo 7, do verso 31 ao 37, que vai nos contar sobre a cura de um homem que era gago, um homem que falava dificilmente, um homem que era surdo.
O homem que todos nós conhecemos pela palavra liberada por Cristo. E a palavra de Jesus após o feito dele, que quase ninguém entendeu, Amaury. Jesus pega, passa saliva, coloca na língua daquele homem, coloca no ouvido daquele homem, e após fazer a receita que ele quer, porque Jesus faz a receita que ele quer, e não a receita que nós queremos. Ele faz a receita dele, e depois ele libera uma palavra que todos nós conhecemos: Efata, que isso significa abre-te. Jesus está abrindo portas. Eu vou dito essa noite aqui. Eu não sei como você está aqui nessa noite, qual foi as negatividades que você recebeu, mas Jesus está liberando uma palavra para você. Abre-te. Eu não sei o que é que Satanás está aprendendo na sua vida, mas tem uma coisa que Satanás tem medo, é de um crente que ora. E se ele ora, Jesus libera a palavra. E se ele libera a palavra, não tem inferno que pode deter o Efata de Jesus. Abre-te. Então essa palavra do verso 31 ao verso 37, e essa palavra que nós lemos do verso 22 ao 26, só Marcos vai relatar. Isso é interessante. Interessante é que Marcos também não foi um discípulo de Jesus, que foi selecionado entre os 12. Não, ele não andou com Jesus. Ele é considerado por Pedro como filho na fé. Se você ler lá Pedro capítulo 5 versículo 13, vai dizer: a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, a meu filho Marcos. Ele é um filho na fé de Marcos. Alguns historiadores vão dizer até que esse escrito de Marcos, ele é um escrito prescrito por Pedro. Pedro vai relatar fatos para Marcos e Marcos escreve. Ele é um filho da fé de Pedro. Se você for lá para Atos capítulo 12, versículo 12, todos nós conhecemos, aonde Pedro está preso, está guardado na prisão de Herodes. Tiago já tinha sido ceifado a espada. Pedro está guardado. E para Herodes, pastor, eu acho lindo isso. Eu quero dizer, Pedro, pois, era guardado na prisão, verso 5. Mas a igreja estava em contínua oração por ele e a Deus. Está guardado na prisão, mas a igreja está orando. Está preso, mas a igreja está orando. Tem alguém na sua família que não tem força para orar, mas você está orando e o céu se move quando você ora. Estou sentindo a graça do Espírito aqui, a graça de Jesus. Se você for para o verso número 12, um pouco mais avante, a Bíblia diz que após Pedro sair da prisão, ele sai da cadeia. Se você for lá para o verso 12, a Bíblia diz que havia uma reunião. Havia o que, irmãos? Uma reunião de quê? De oração. Aonde eles estavam reunidos orando. O nome da mulher é Maria. E a Bíblia diz Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. O que eu entendo então é que Marcos, ele escreveu o livro, mas ele é um homem de oração. A casa de Marcos é uma casa de oração, irmão. Em nome de Jesus, nós somos pentecostais, somos cristãos, somos jovens, mas eu creio numa geração que eu faço parte dela, que ainda coloca o joelho no chão e o inferno tem que recuar. Deus de graça, Deus de maravilha. Então Marcos, eu quero tirar com os irmãos aqui, é um homem de oração. Não é um dos discípulos, mas é um homem de oração. É um homem que andou com Pedro, é um homem filho na fé de Pedro. Ele relata alguns fatos que acontecem imediatamente. Inclusive, se você for ler Marcos, nos seus 16 capítulos, ele vai relatar 40 fatos que acontecem de formas imediatas. Quantos fatos? 40. Só que, não só relatando fatos que acontecem imediatamente, ele também é o único que relata alguns fatos que acontecem de forma processual. Diga comigo, processual. O capítulo que nós lemos, capítulo 7, do verso 31 ao 37, vai falar sobre o homem que falava dificilmente, que era surdo. Jesus poderia muito bem liberar somente a palavra Efata, abre-te, e os ouvidos dele iam se abrir, sim ou não? A sua fala destravar, sim ou não? Mas por que Jesus então faz uma saliva, coloca no seu ouvido? Ele vai relatar isso, e depois faz saliva, coloca na língua daquele homem, e só após isso, ele então vai liberar a palavra. Ele está ensinando que Jesus é o mesmo que faz de forma imediata. Aleluia!
mas é o mesmo que faz de forma processual, devagarzinho. Hoje não aconteceu, ele liberou a palavra já, mas ele está fazendo devagarzinho, ele fez um pouquinho. Com alguém ele faz rápido, mas com algumas pessoas ele precisa fazer de forma processual. No capítulo que nós lemos, no capítulo 8, verso número 22 a 27 a 26, também é um relato que ele vai dizer de forma processual. Olha o que a Bíblia vai dizer, eu entro para um texto. Capítulo número 8, verso número... Você acompanhando comigo, irmãos? Deixa a Bíblia aberta, por gentileza. Glória a Deus. Verso número 22. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego. E observa depois da vírgula do cego. E rogaram-lhe que o tocasse. Vamos lá para o capítulo número 7, o verso número 32, por gentileza. Qual que é a igualdade desses dois versículos? Olha o versículo número 32 do capítulo 7. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre. Então peraí, eu trago os meus problemas para Jesus, mas eu quero impor o que Jesus deve fazer com o meu problema. Eu levo o problema para Jesus. Qual é o problema? O homem que está surdo, o homem que fala dificilmente. Mas eu chego lá e não entrego e falo assim: Senhor, está nas suas mãos, faz o que o Senhor quiser. Não, ele pega e fala assim: Senhor, toca nele. O homem que é cego de Betsaida, foi a mesma expressão. Eles trouxeram, Jesus chegou em Betsaida, eles trouxeram esse homem até Jesus, e após trazer até Jesus, a Bíblia diz, depois da vírgula, então, chegou a Betsaida, onde trouxeram o cego e rogaram-lhe que o tocasse. Quero que você entenda o primeiro ponto dessa noite. O problema não é trazer as nossas necessidades a Jesus, a Cristo. O problema é quando nós queremos imputar, determinar, falar: Senhor, faz isso aqui na minha vida, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito. Se for assim eu quero, se for daquele jeito eu não quero. Oh, mas o Jesus é o Jesus de surpresa. Oh, Espírito Santo, Ele falou no meu coração: filho, fala para a minha igreja que eu sou Jesus de surpresa. Eu não faço do jeito que Ele quer, eu não faço do jeito que ela quer, mas isso não significa que eu não estou fazendo. Eu faço do meu jeito, eu faço da minha forma, eu faço do meu tempo, eu faço do jeito que eu quero. Estou sentindo a graça de Jesus aqui, Ele está aqui, irmão. Ele está dizendo: filho, calma, eu estou fazendo a sua vida. Pode não ser de forma imediata, como você esperou, mas está sendo de forma processual. Eu não gosto de fazer isso, irmãos, mas por gentileza, me sentindo no meu coração fazer. Fala para alguém assim: talvez Jesus não faz de forma imediata na sua vida. Profetiza na vida dele. Mas Ele está fazendo de forma processual. Ele está fazendo de forma de processo. Tem um processo que precisa ser resolvido, e Ele está fazendo esse processo acontecer na sua vida. Olha como Ele é Jesus de surpresa. Eles falam: Jesus, toca nele. O que Jesus faz? Olha o verso número 23. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Aqui nós vamos para o segundo ponto, irmãos. Deus de glória. A ideia deles é: Senhor, toca. Senhor, toca. Mas Jesus não toca. Jesus, tocar isso aqui, irmãos, me permita, pastor. Tocar isso aqui. É isso aqui. Tocar isso. Jesus não toca no cego. Jesus pega ele pela mão. Me permita, pastor. Ele puxa eles dentro da aldeia e ele tira de fora da aldeia. Ora massa, Jesus pega pela mão. Pastor, não está entendendo o que o senhor quer dizer? Melhor do que Jesus tocar em você é Ele pegar na sua mão, meu irmão. É Ele caminhar com você para fora. Talvez o ambiente que você está não é o ambiente do milagre que precisa ser realizado. Jesus está pegando você pela mão nessa noite e está te levando fora da aldeia. Glória a Deus, que maravilha. Aqui tem dois pontos nesse tirar para fora da aldeia. Deus de glória. Primeiro ponto:
Fala comigo, holofote. Aqui pega um pouco, irmãos. Mas o holofote é o que algumas gerações mundanas estão vivendo. Sim ou não? Geração das redes sociais. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas os holofotes, os seguidores, o crescer muito, o aparecer, o receber algo de alguém na frente de alguém, o holofote. Deus, de maravilha. E às vezes Jesus não quer realizar algo na nossa vida, pastores, diante de holofote. Jesus quer tirar você para fora do holofote. Deus, de maravilha. Jesus quer tirar você para fora. Por quê? Primeiro ponto, tirar para fora traz amadurecimento. Aleluia. Irmão, minha família é toda da roça, do Paraná. O pastor que conhece muito o Paraná. Quando você dá uma fruta lá, pastorzão, verde no pé, meu amigo tem o pastor Samuel lá do Piauí, você quer comer aquela fruta, o que a nossa mãe, o que os nossos avós faziam na época? Na época não, até hoje fazem. Minha mãe vai lá, tira aquela fruta. Filho, não dá para comer hoje. Fala, mãe, eu queria comer essa fruta, queria comer essa banana, essa maçã. Não dá para comer agora. Eles pegavam, enrolavam em jornais ou em panos para aquecer. Colocava dentro de um forno, que não era forno igual o nosso não, irmãos, é forno de tijolos, entendeu não? E colocava ali. O que acontecia no dia seguinte? Aquela fruta dava o quê? Madura. Mas a pergunta que eu faço é, dentro do forno tem luz? Oh, Espírito de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo com você essa noite comigo? Ele está tirando você, mas não é para te machucar não, é para Ele amadurecer você, é para mim amadurecer. Talvez Ele tire você do meio do holofote, é porque Ele quer trazer amadurecimento para você, é porque Ele quer usar você para servir pessoas. Amadurecimento. Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus tirou, segundo ponto que Jesus tirou, esse homem da aldeia de Betsaida. Você que pode, se o irmão puder colocar aí no Mateus capítulo 11 e o verso número 20 ao 24. Eu vou ler para a gente no tome do tempo. Olha o que vai dizer Mateus 11. Eu amo essa igreja, irmãos, porque essa igreja ama a palavra. Glória a Deus. Eu amo mais ainda por fazer parte dela. Mateus 11, do 20 ao 24. Amém, irmãos? Vou ler para a gente dar muito tempo. Olha o que vai dizer. É o segundo ponto do porquê Jesus tirou esse homem de Betsaida. Olha o que vai dizer em Mateus 11, verso 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, e o não ter se arrependido. E o não ter o quê? Então peraí, ele começou a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus. Então quer dizer que onde ele opera milagre, pessoas não se arrependem. Olha o verso 21. Aí ele vai começar a citar as cidades. Ai de ti, Corazim, primeira cidade. Qual que é a segunda? Ai de ti, Betsaida. Porque sem ti esse dom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo eles teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para ti esse dom, uma cidade pagã, uma cidade adoradora de Deus, muitos deuses. Ele está dizendo que para ti esse dom vai ter menos rigor do que para essas duas cidades, sim ou não? No dia do juízo do que para vós. Agora ele vai citar a terceira cidade, o verso de número 23. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse feito os prodígios, tivesse feito o quê? Os prodígios que em ti se operaram, nela teriam permanecido até hoje. Eu vos digo, verso 24, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Pastor Guilherme, não entendi o que o senhor quer dizer. Ei, Jesus tirou esse homem do meio da aldeia de Betsaida, porque Jesus não vai ficar operando milagre em lugar que ninguém se arrepende. Deus, que glória. Ele está dizendo, melhor do que o milagre é o arrependimento. Melhor do que o milagre é se arrepender. Quando as pessoas você já viu ser curada e até hoje essa pessoa nunca mais voltou para agradecer a Deus. Deus ama pessoas gratas, pessoas que retornam para agradecer a Ele. Jesus, obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na minha casa. A graça de Jesus está na casa. E Ele está dizendo, filho,
ou em algum lugar da sua vida não está acontecendo algum milagre, porque ainda não aconteceu o arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Jesus tirou esse homem de Betsaida para fora. Deus de maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Jesus tirou ele de dentro da aldeia, segurando pela mão. Às vezes Jesus te tira do meio do povo, porque Ele quer tirar você do meio do holofote, quer trazer amadurecimento para a sua vida, e quer tirar você do meio de pessoas que não acreditam no seu milagre, meu irmão. Deus, que maravilha. Terceiro ponto, vamos correr até uns 7 minutos. Verso de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B. Deus de maravilha. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E então, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Irmãos, presta atenção. Esse verso 23, se você for para o capítulo 7, vamos para o capítulo 7. E o verso 33 tem também uma semelhança. Porque a receita de Jesus foi semelhante, foi igual. Olha o verso 33. E tirando a parte do capítulo 7, de entre a multidão, pôs o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Aqui está o processo que Jesus está realizando na vida desses homens. Ele poderia liberar somente a palavra, sim ou não? Quem lembra do centurião de Cafarnaum? Ele está mandando o seu servo, e aí o servo chega lá, ele acha que não é digno que Jesus entra. Jesus fala, não estou indo. Ele fala, não, Senhor, não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Se eu disser a esse vai, ele vai. Se eu disser aquele vem, ele vem. Se eu disser aquele outro faz isso, ele não faz. E o que esse centurião está dizendo? Senhor, eu tenho ordem sobre os meus soldados, e o Senhor também tem ordem sobre os teus anjos. Só uma palavra que o Senhor mandar já é o suficiente. A palavra de Deus é suficiente, sim ou não? E aqui, Marcos está nos dizendo que Jesus não quis usar somente a palavra, Ele quis usar o processo. Ele quis usar o processo. E aqui, irmãos, está o terceiro ponto dessa noite, eu vou morrer. O terceiro ponto é a receita que Jesus usa para fazer os milagres. É diferenciada e pode assustar quem não crê. Sim ou não? Pode assustar quem não crê, meu irmão. Por isso Jesus faz muitas vezes na nossa vida em um lugar separado. Por isso que Ele tirou ele de fora da aldeia. E aqui dá um ponto, eu quero mencionar os irmãos. Quem aqui já foi no hospital, irmãos? Todo mundo, acredito que já foi. Quem já tomou medicamento na veia? O soro. E quem já tomou soro com medicamento no soro? Irmão, quando você toma um medicamento, tem mais 3 enfermeiras aqui, as irmãs conhecem mais que eu. Quando você toma soro na veia, você está o quê? Se hidratando, qualificando o seu sangue. Agora, quando a médica chega e fala assim, ó, coloca o medicamento tal no soro desse homem, é porque quer dizer que esse soro, ele não vai somente hidratar o seu corpo, mas esse soro, ele tem que diluir o remédio para depois pingar na sua veia. Irmãos, quando é o soro somente, o soro desce rapidamente, em menos de 1 hora, você já está de alta no hospital, porque o soro vai rapidamente, sim ou não? Agora, quando é medicamento, o que acontece? Como que é o soro que derrama? É gota a gota. É gota. Alguém está pegando a gota. O que Jesus está fazendo na sua vida pode não ser um soro que está hidratando o seu corpo, mas é um remédio que Ele colocou dentro do soro nessa noite. E está dizendo, filho, eu estou derramando a sua veia. Ó, escuta, ó. Estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmão. Pode ser que demore. Você está 3 horas, irmão. Quem já teve isso sabe como é a situação. Você está 3 horas lá, você olha naquele soro e você fala, ufa! Ah, tá ali a Marcelene, pastor. A irmã Marcelene, ela é técnica de enfermagem, ela conhece mais do que eu. E quando chega no finalzinho, você fala, ufa, acabou. Você chama a enfermeira e fala assim, enfermeira, vem cá, pode tirar. Ela fala, por quê? Porque já acabou. Ela fala, não, tem um pouquinho ainda. Mas médica, mas enfermeira, isso aí não vale, é só um pouquinho, já tomei tanto. A enfermeira olha pra você e fala assim, se você não tomar esse pouquinho que falta, você não vai ser curado. Jesus está dizendo para alguém, calma filho, calma. É um pouquinho que vai te curar, vai demorar, está demorando, mas está te curando. Pode falar para alguém, irmãos, por gentileza, está demorando, mas está te curando. Está demorando, mas está te curando. Está derramando, mas está te curando. Calma, está demorando, mas
medicar. Quem é o médico dos médicos? Se chama Jesus de Nazaré. E Ele sabe qual é o remédio que necessita na sua ovelha. Sério. 2 minutos eu tenho, mas eu finalizo. Quarto ponto, verso 23, parte B. Finalzinho do versículo. E perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas eu os vejo como árvores que andam. Vejo homens, mas eu os vejo como árvores que andam. Olha o verso número 25. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos. Tornou-lhe o quê? Peraí, Jesus tocou a mão. Jesus segurou na mão daquele homem, fez o processo, e mesmo assim aquele homem não ficou 100%. Mas olha aqui, irmãos, o que me intriga nesse texto é isso. Eu fiquei: Jesus, como pode o Senhor tocar em alguém e esse alguém não ficar curado? O Senhor fazer o processo e esse homem não ficar curado? Aqui está um detalhe, irmãos, que eu entendo. Os nossos professores depois me explicam se eu estiver errado, mas o que eu entendo que esse homem não foi curado está a receita no texto. Olha o texto. E levantando ele os olhos, disse. E levantando ele os olhos. Então quer dizer que ele está com os olhos cabeça. Você quer mais uma prova? Olha o verso número 25. Depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos nos seus olhos. E o que continua dizendo o texto? E fez ele olhar para cima. Ah, meu irmão, você não pegou não. Oh, Espírito de Deus. Às vezes você não foi curado ao primeiro toque de Jesus, é porque você está olhando para baixo, meu irmão. Você está olhando dizendo assim: não, mas não tem jeito. Senhor, mas a receita não dá certo. Senhor, mas não tem lógica em acontecer esse milagre. Mas, meu irmão, quem disse que milagre precisa de lógica? Jesus entra fora da lógica. Ele quebra protocolo. E ele fala: eu não preciso de um protocolo humano. Eu não preciso do que o médico disse. Eu não preciso do que o juiz disse. Eu não preciso do que o homem disse. Eu só quero que você olhe. Olha para o alto. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta os seus olhos aí, rapaz. Levanta os seus olhos aí, rapaz. Levanta os seus olhos. Quer outra referência? João 3. Pedro e João subindo a porta formosa. Quando ele chega lá, pastor Saul, tem um homem lá, paralítico, coxo. Quando ele chega lá, ele pede uma moeda. Ele pede o quê? Pede uma esmola, moeda. Pedro e João olham para ele, fitando os olhos, e falam: qual que é a primeira coisa que Pedro e João falam? Olha para. Olhei agora. Não tem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você olhou para cima, olhou. Agora você vai receber o que você precisa. Você olhou para cima, então você vai receber o que você precisa. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta. Você pode cutucar alguém aí, irmãos, e falar: olha para o alto, olha para cima, olha para o alto, olha para cima. Eu termino agora. Eu entendo isso. Último, e eu termino. Olha a orientação que Jesus deu para esse homem. E levantando ele os olhos ao céu, disse: vejo os homens, vejo homens como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr os olhos sobre o homem, tornou a pôr as mãos sobre o homem e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Eu vou repetir. Então ele ficou curado e ele viu cada homem de forma claramente. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez Jesus prometeu algo para você e você está desesperado. Mas Jesus prometeu, Jesus falou e não aconteceu. Você já percebeu no texto que Jesus toca nesse homem, ele faz a receita, mas ele faz uma pergunta: e aí, você está vendo? Você está vendo? Pastor, você quer falar com isso?
Jesus não se esquece do que ele promete, meu irmão. Ele vai em você que você está vendo. Aconteceu, não, pera aí, eu vou tocar de novo então, vem cá que eu vou tocar de novo em você. Não importa quantas vezes eu vou tocar, o que importa é que a minha palavra vai prevalecer. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o último aqui eu terminei, meus versos número 26. Olha, vai dizer o versículo número 26. Deus de glória. A orientação de Jesus para esse homem após a cura é muito linda. Verso 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, e nem digas a ninguém da aldeia. Qual que é a aldeia? A aldeia de Betsaida. Bet significa casa, Saida, casa de peixes. Não entre mais nessa casa. Vai para a tua casa, ou seja, essa casa não é sua. Volta para a sua casa. Mais um detalhe: nem volte para contar para eles o que aconteceu. Entre linhas, o que Jesus está dizendo aqui, meu pastor, não adianta você voltar lá e mostrar que você foi curado, e nem adianta você contar para eles, que mesmo assim eles não vão acreditar. Volta para a sua casa. Resumindo, eu fechei a Bíblia aqui. Não volta não, irmãos. A aldeia de Betsaida não te pertence mais. A aldeia de... Você pode falar para alguém? A aldeia de Betsaida não te pertence mais, meu irmão. A aldeia de Betsaida não te pertence mais, meu irmão. A pergunta que eu te faço em cima disso é: depois do milagre, você vai voltar para a aldeia? Não volte para a aldeia, não. O que Jesus quer que você faça? Termina aqui. Todos os irmãos lembram da passagem do homem, dos 10 leprosos, sim ou não? Quantos leprosos eram? 10. Chegaram gritando: Jesus, cura, me livra. Jesus só dá uma palavra: volta-te e apresenta-te ao sacerdote. Ele volta, eles estão voltando para o caminho. E no verso 14 vai dizer assim, e ele, vendo... Verso 14: e ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrei aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos. Olha o verso 15: e um deles, vendo que estava são, e um, vendo que estava, voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dizendo: graças a este, porque este era samaritano. Olha o que Jesus vai responder, irmão. Isso aqui é muito lindo. E Jesus respondendo disse: não foram 10 os que foram limpos? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Verso 19: ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que eu quero finalizar com isso aqui, meu irmão: não volta para a aldeia não, porque a aldeia não tem nada para te oferecer. O que nós temos que fazer é fazer igual esse homem leproso, ex-leproso, que é o único dentre os 10 que retornou glorificando a Deus, dando glória a Deus, dando aleluia a Deus. Ele não recebeu só cura, mas ele recebeu a salvação. Mas não passou os coloques de perto. Ele está na casa, irmãos. Não volte para a aldeia, não. A aldeia não tem nada para te oferecer. Talvez você está aqui nessa noite e Deus está fazendo algo na sua vida de forma processual. Você veio nessa noite aqui para entender que aquilo que você pediu a Deus, não é que Deus se esqueceu, é porque está no processo. Tem um pingo de azeite pingando na sua veia. É um pingo por dia, é um pingo por dia. Se ele abrir a torneira, você vai sentir a dor nas suas artérias, irmão. Não adianta, tem que ser devagarzinho. Quero fazer uma pergunta essa noite aqui para não pegar o microfone. Tem alguém essa noite aqui, irmãos, que precisa voltar como esse homem que voltou glorificando a Deus? Aleluia! Para agradecer a Jesus por tudo que ele fez. Talvez você saiba, irmão, você conhece.
você precisa se redimir, voltar para Jesus. Ele está te esperando nessa noite aqui no altar. Ele está te esperando aqui nessa noite no altar. Tem alguém essa noite? Vem aqui à frente do altar, não tenha vergonha não, irmãos. O Jesus que visitou Betsaida, Ele visita a sua casa nessa noite. Ele visita a sua família nessa noite. Espírito de Deus, não tenha vergonha na galeria, tem alguém? Nós vamos orar, irmão vai louvar aqui. Se você sentir, vem aqui na frente do altar. Pastor, eu preciso pedir perdão a Deus, que eu preciso ser mais grato. Vem à frente, nós queremos orar por você. Deus de maravilha. Ele nunca te esqueceu. Ele sabe tudo que você está passando. Vem à frente do altar, você quer ver, em nome de Jesus. Mandou te dizer que Ele está cuidando. Glória a Deus. Tem alguém na galeria? Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Em nome de Jesus.